Ninguém gosta de gente boazinha, e isso precisa ser entendido com muita precisão, porque essa frase é uma das mais mal interpretadas quando o assunto é relacionamento. Muita gente escuta isso e entende como se fosse um ataque à bondade, ao carinho, à empatia ou ao cuidado, mas não é nada disso. O que está sendo questionado não é ser bom, é o tipo de postura emocional que muitas pessoas adotam achando que estão amando, quando na verdade estão tentando garantir aceitação. Existe uma diferença profunda entre amar e precisar ser amado, e essa diferença muda completamente a forma como os vínculos se constroem. O ser humano tem uma tendência cognitiva natural a pensar em extremos. Se algo não funciona, ele imagina que o oposto absoluto é a solução. Então, quando alguém diz que ninguém gosta de gente boazinha, o cérebro traduz automaticamente como então gostam de gente fria, distante ou canalha. Mas isso é uma distorção. Pessoas emocionalmente saudáveis não se sentem atraídas por quem machuca, trai, manipula ou desrespeita. O que atrai não é o oposto da bondade, é a presença de maturidade emocional. E maturidade emocional é algo muito mais sofisticado do que parece. Quando falamos em maturidade emocional, estamos falando de algo que vai muito além de idade, experiência profissional ou inteligência racional. Maturidade emocional é a capacidade de sustentar quem você é dentro de um vínculo sem precisar se apagar para ser aceito. É conseguir permanecer inteiro mesmo quando o outro não concorda, não valida ou não reage da forma que você gostaria. O bonzinho não faz isso. O bonzinho vive em função da reação do outro, e isso cria uma dinâmica profundamente desequilibrada. Na prática, o bonzinho entra na relação com uma crença silenciosa. Se eu fizer tudo certo, se eu for compreensivo, disponível, cuidadoso e paciente o tempo todo, então eu não serei abandonado. Essa lógica parece nobre, mas emocionalmente ela é frágil, porque ela transforma o amor em uma estratégia de sobrevivência emocional. A pessoa não ama a partir da liberdade, ama a partir do medo. E tudo o que nasce do medo carrega tensão, mesmo quando vem disfarçado de cuidado. É aqui que surge um ponto fundamental que poucas pessoas percebem. O excesso de bondade, quando nasce da insegurança, deixa de ser virtude e passa a ser um pedido silencioso de validação. O bonzinho não diz, me escolha, mas o comportamento dele implora por isso. Ele antecipa vontades, evita conflitos, ignora incômodos, engole frustrações e faz concessões que nem foram pedidas. Tudo isso cria uma atmosfera emocional pesada, porque o outro sente que existe algo a ser compensado, mesmo que ninguém fale sobre isso. O problema é que relações não se sustentam em dívida emocional. Quando alguém faz demais, o outro sente, mesmo sem perceber conscientemente, que nunca conseguirá retribuir na mesma medida. Isso gera desconforto, culpa ou afastamento. Não porque o bonzinho seja ruim, mas porque o vínculo deixa de ser leve. O amor adulto precisa de espaço para respirar, e o excesso de entrega sufoca. Outro aspecto importante é que o bonzinho costuma confundir a ausência de conflito com saúde emocional. Ele acredita que, se não houver discordâncias, atritos ou frustrações, então a relação está indo bem. Mas isso é uma ilusão. Relações maduras não são aquelas sem conflito. São aquelas onde o conflito pode existir sem destruir o vínculo. Quando alguém evita qualquer tipo de fricção para não desagradar, essa pessoa não está protegendo a relação, está adiando um rompimento interno. A maturidade emocional se manifesta quando a pessoa consegue dizer: isso não funciona para mim, isso me incomoda, isso eu não posso oferecer, sem sentir que está colocando tudo a perder. O bonzinho não faz isso porque associa limite à rejeição. Para ele, dizer não é perigoso, discordar é arriscado, se posicionar é ameaçador. Então ele escolhe o caminho aparentemente mais seguro: agradar. Só que esse caminho cobra um preço alto, porque ele exige a negação constante de si mesmo. Com o tempo, essa negação gera ressentimento. O bonzinho começa a sentir que dá demais e recebe de menos, que se esforça mais, que se doa mais, que ama mais. Mas raramente percebe que foi ele quem abriu mão do equilíbrio desde o início. Relações não se desequilibram sozinhas. Elas são desequilibradas por padrões emocionais repetidos. E o padrão do bonzinho é sempre se colocar um passo atrás, esperando que o outro reconheça, valorize ou retribua espontaneamente. Esse lugar emocional de esperar que o outro reconheça espontaneamente é extremamente desgastante,
porque ele cria uma expectativa silenciosa que quase nunca é atendida. O bonzinho faz muito, mas não comunica de forma adulta o que espera em troca. Ele acredita que, se o outro realmente o amasse, perceberia tudo o que ele faz sem que fosse preciso dizer. Só que isso não é maturidade emocional, isso é pensamento mágico. Relações adultas não funcionam por leitura mental, funcionam por comunicação clara, troca consciente e limites explícitos. Quando o reconhecimento não vem, o bonzinho começa a se frustrar internamente. Ele não explode, não confronta, não se posiciona. Ele acumula. E esse acúmulo vai se transformando em ressentimento, irritação passiva, distância emocional ou até vitimização silenciosa. A pessoa começa a pensar: eu faço tudo e ninguém faz nada por mim. Eu me esforço e não sou valorizado. Eu amo mais do que sou amado. Mas raramente se pergunta por que escolheu amar abrindo mão de si desde o início. Esse ressentimento é um sinal claro de que algo está fora de equilíbrio. Amor adulto não gera ressentimento constante. Quando gera, é porque alguém está se traindo emocionalmente para manter o vínculo. E toda traição interna cobra um preço. O bonzinho paga esse preço em forma de cansaço emocional, perda de vitalidade, diminuição do desejo e, muitas vezes, perda do respeito por si mesmo. Outro ponto fundamental é que o bonzinho costuma confundir passividade com maturidade. Ele acredita que ser maduro é não reagir, não se incomodar, não confrontar. Mas maturidade emocional não é ausência de reação, é capacidade de responder com consciência. Ficar calado quando algo te machuca não é maturidade, é medo de conflito. E conflito não é sinônimo de briga, é apenas a existência de diferenças. Relações sem conflito geralmente são relações onde alguém não está sendo inteiro. A falta de posicionamento claro cria uma dinâmica perigosa. O outro não sabe exatamente quem está ao seu lado, porque a pessoa se adapta demais. Hoje concorda, amanhã cede, depois aceita algo que não queria. Isso gera uma sensação de instabilidade emocional. Mesmo que o bonzinho pareça previsível no comportamento, ele é imprevisível internamente, porque está sempre se ajustando ao ambiente. E previsibilidade interna é um dos pilares da confiança emocional. Pessoas se sentem seguras ao lado de quem sabe onde pisa, de quem sabe o que pode e o que não pode oferecer. O bonzinho, por medo de perder, acaba oferecendo tudo, inclusive o que não tem. Ele promete presença quando está exausto, paciência quando está irritado, compreensão quando está ferido. Isso cria uma imagem que não se sustenta no longo prazo. Em algum momento a conta chega, e quando chega, geralmente vem em forma de afastamento emocional ou ruptura. Existe também um impacto direto na atração. Desejo nasce da tensão saudável entre dois indivíduos inteiros. Quando um se coloca sempre abaixo, sempre disponível, sempre moldável, essa tensão desaparece. O outro não sente que está diante de alguém com vida própria, com desejos próprios, com limites próprios. E sem isso, a relação começa a se parecer mais com um vínculo de dependência do que com um encontro entre adultos. É importante entender que o bonzinho não perde o outro porque não foi suficiente. Ele perde porque deixou de ser ele mesmo. Ao se adaptar demais, ele apaga traços que poderiam gerar conexão real. O paradoxo é que, tentando ser tudo o que o outro quer, ele deixa de ser alguém desejável. Não por falta de valor, mas por excesso de medo. Outro aspecto pouco falado é que o bonzinho costuma evitar responsabilidade emocional. Isso parece contraditório, mas é real. Ao não se posicionar, ele joga para o outro a responsabilidade de perceber seus limites, suas dores e suas necessidades. Ele espera que o outro adivinhe. Quando isso não acontece, ele se sente injustiçado. Mas responsabilidade emocional é justamente assumir o próprio lugar, expressar o que sente e sustentar as consequências disso. O adulto emocional entende que amar envolve risco. Não existe vínculo profundo sem a possibilidade de frustração. O bonzinho tenta eliminar o risco agradando o tempo todo, mas ao fazer isso, elimina também a autenticidade. E sem autenticidade não existe intimidade real. Existe convivência, existe costume, existe dependência, mas não existe conexão profunda. Fortalecer a autoestima é o ponto de virada desse padrão. Autoestima não é se impor, não é dominar, não é endurecer. É confiar que você pode ser quem é e ainda assim permanecer digno de amor. Quando essa confiança existe, a pessoa para de negociar seus limites. Ela deixa de fazer por medo e passa a fazer por escolha.
Essa mudança interna altera completamente a forma como ela se move dentro do relacionamento. Com autoestima saudável, o indivíduo entende que não precisa ser escolhido a qualquer custo. Ele deseja ser escolhido, mas não depende disso para existir. E essa diferença muda tudo. A energia deixa de ser carente e passa a ser presente. A relação deixa de ser uma tentativa de preenchimento e passa a ser um espaço de troca. O outro sente isso, porque o corpo sente quando está diante de alguém inteiro. Relacionamentos adultos não são feitos de sacrifício silencioso, são feitos de acordos conscientes. Não são feitos de expectativa não dita, mas de diálogo. Não são feitos de medo de perder, mas de vontade de construir. O bonzinho precisa entender que amar não é desaparecer, é se mostrar. Não é se moldar, é se posicionar. Não é agradar sempre, é ser verdadeiro. Se você viveu grande parte da sua vida acreditando que precisava ser bom demais para ser amado, é provável que tenha aprendido isso muito cedo. Talvez o amor tenha sido condicionado. Talvez você tenha precisado agradar para receber atenção. Talvez tenha aprendido que conflito gera abandono. Esses aprendizados moldam o comportamento adulto, mas eles podem ser revistos. Maturidade emocional é justamente questionar padrões antigos que já não servem mais. Ser bom continua sendo uma virtude. Ser gentil continua sendo essencial. O que precisa mudar é a motivação por trás disso. Quando a bondade vem do medo, ela aprisiona. Quando vem da escolha, ela liberta. Pessoas não se conectam com quem se sacrifica em silêncio, se conectam com quem se respeita. Amor adulto não exige que você desapareça para existir. Ele começa exatamente no momento em que você para de se abandonar para não ser abandonado. Pense nisso.